É muito comum nos dias de hoje a gente ter a ideia de que sucesso, de ter uma vida onde a gente se sinta completo, onde a gente se sinta satisfeito, tem muito a ver com as nossas ocupações, tem a ver com o que a gente faz, e isso normalmente faz com que a gente fique sempre preocupados. Henry Nouwen diz, o livro Espaço para Deus, se você nunca leu esse livro, leia, é um livreto bem curtinho, deve ter ali na livraria. E é um livro bem profundo, com muito conteúdo. E o Henry Nouwen, ele diz assim: o homem, desde o início, desde o primórdio da sua existência, ele é afetado pela desconfiança em Deus. E ele busca preencher o vazio em várias fontes ineficazes. Nós temos esse costume de sempre estar buscando nos preencher com algumas coisas que não são de Deus. E a nossa desconfiança é algo que nos enche de preocupações. A nossa mente, os nossos pensamentos sempre são preenchidos por planejamentos, por compromissos, acontecimentos futuros, acontecimentos passados. Enfim, nós sempre somos bombardeados por pensamentos. E pelo fato de nós nos gastarmos tanta energia em todas essas outras coisas, reforça como a nossa confiança em Deus está abalada. Mas hoje, meus amigos, Deus tem nos chamado a termos uma vida totalmente desprendida de preocupações. Esse é o centro da espiritualidade cristã. Esse é o lugar onde Jesus nos aponta. Viver uma vida em plenitude, viver uma vida de total confiança nele. E eu quero que vocês abram comigo em Marcos 4, a gente vai ler do 35 ao 41. Sempre quis fazer isso. Eu até perguntei pro Lucas assim, mano, como que faz para não passar vergonha? Marcos 4, a gente vai ler do 35 ao 41. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o mar e disse: aquiete-se, se acalme, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, meus amigos, o mar da Galileia, na verdade, ele é um lago e não um mar de água doce. E pelo fato dele ser grande e ter uma importância muito grande para Israel, ele é chamado de mar. Então, ali, por ele estar rodeado de montanhas e por uma série de fatores meteorológicos, é normal e comum acontecer tempestades ali. E quando eu li esse texto, sempre quando eu meditava nesse texto, eu sempre pensei assim: cara, por que os discípulos não confiaram que, cara, Jesus ia livrar eles da tempestade, que o barco não ia naufragar? Por que eles estavam tão desesperados assim se Jesus estava no barco? Eles tinham visto Jesus operar vários milagres, eles já tinham caminhado um pouco com Jesus, estavam sendo ensinados por Jesus, e como eles tinham, sei lá, desconfiança de que o barco ia naufragar. Eu não sei vocês, mas assim, eu sempre brinquei assim, cara, se eu estou num lugar com um homem de Deus, nada de ruim vai acontecer. Então, principalmente quando eu andava de avião, assim, ia viajar com meu pai, ou sabia que tinha um homem de Deus no avião, eu falei, cara, o avião essa vez não vai cair, porque, cara, Deus tem um propósito ali, não vai acontecer nada. Então, sempre quando eu li esse texto, eu falei, mano, Jesus estava ali em carne e osso com os caras, e os caras achando que vão morrer. E aí, meus amigos, algo que me chama muita atenção nesse texto, é a gente olhar um pouco para Jesus. Jesus, ele descansava em meio à tempestade. Sabe aquele meme, enquanto o mundo caindo, eu tô como? Cara, era Jesus, o mundo caindo literalmente, e Jesus estava como?
dormindo na tempestade. Algo que me chama também a atenção é a forma que Jesus era convicto de quem Ele era. Ele dormia na tempestade porque Ele sabia quem Ele era. Ele sabia onde estava a confiança dele. A confiança dele era no Senhor, era no Deus Pai. A sua confiança era totalmente no Senhor. Por isso Ele dormia na tempestade. O seu coração estava nesse lugar de confiança. Ele sentia a paz que excede todo entendimento. Outra coisa que me chama muita atenção é a forma como Jesus, com autoridade, Ele ordena que o mar se acalme. Jesus se levanta, Jesus é acordado, se levanta e Ele determina que a tempestade cesse. E meus amigos, essa é a mesma autoridade. E essa é a autoridade que Jesus queria ensinar aos discípulos. Essa é a autoridade que Jesus quer nos ensinar hoje. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que dormiu na tempestade e acalmou aquela tempestade, é o mesmo Espírito que atua sobre nós. Salmo 107, do 28 ao 30 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele o tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus o guiou ao porto almejado. Salmo 89, 9 diz: tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Eu penso que a ideia aqui é quando Jesus acalma a tempestade, Ele está mostrando para os discípulos assim: cara, o Deus que acalma a tempestade está aqui com vocês em carne e osso. É tipo assim, meus amigos, vocês leram lá em Salmos o Deus acalmando a tempestade. E eu estou aqui com vocês hoje. Vocês estão experimentando isso. Vocês estão vendo isso. Vocês estão participando disso. E como alguns sabem, eu já fui algumas vezes para Israel. E até vamos falar com o Farley, fazer uma caravana da Corns, tá aí? Não é uma caravana, a gente vai vender água, essas coisas, mas nós vamos estudar certinho, né? É isso aí. E uma dessas viagens, a gente sempre vai para o Mar da Galileia, a gente faz um passeio de barco lá, vê as colinas de Golã, a região da Galileia ali. E uma dessas viagens, quando a gente estava entrando no barco assim, tinha um céu preto assim lá no fundo, e a gente falou assim: cara, vamos, só uns 40 minutos de passeio, não vai nem tempo de chegar a tempestade. E meus amigos, eu vou falar uma coisa para você: a gente pegou uma tempestade muito forte no meio do Mar da Galileia. A gente pegou granizo, vento, onda, o barco balançava. E é claro, depois fica, nossa, experiência da hora, viu que os discípulos viveram, tal. Mas na hora deu um desespero, que aí eu entendi: mano, agora eu sei o que os discípulos passaram. Nunca mais vou falar por que eles fizeram isso, porque eu fiz a mesma coisa. E foi um momento bem tenso, o barco balançava muito. Os marinheiros lá deixaram o barco à deriva, assim, porque não tinha o que fazer, não tinha como ficar brigando com o mar cheio de onda. E eu me lembro que a única coisa que a gente pôde fazer é ficar no meio do barco e clamar ao Senhor: Deus, nos salva dessa tempestade. Porque daí eu já comecei a pensar: mano, vai sair notícia lá no Brasil: brasileiros naufragam no Mar da Galileia. E aí eu tava com o meu computador, câmera, quem sabe que é caro esses equipamentos. Eu falei: mano, nós vamos ter que sair nadando aqui, eu com o computador vou ter que ficar... Mas naquele momento, Deus, a única coisa que a gente tinha para fazer era clamar a Deus e pedir para a tempestade acalmar. Eu entendo que as tempestades, elas fazem a gente perder o controle da situação e faz com que Deus haja, sem a gente entrar no meio. Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Como eu disse, eles já tinham visto Jesus operar vários milagres, eles já tinham tido tempo com Jesus. E a outra coisa, cara, os discípulos, eles eram pescadores experientes. Eles já tinham passado por tempestades assim. Eles já conheciam o Mar da Galileia de ponta a ponta. Eles já tinham passado por outra tempestade. Eu penso que para eles acreditarem que eles iriam morrer nessa tempestade é porque era muito tensa, era muito terrível. Os discípulos acordam Jesus e falam: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?
Meus amigos, a incredulidade dos discípulos estava relacionada com o conhecimento que eles tinham sobre quem era Jesus. Enquanto Jesus sabia quem ele era, confiava no Pai e dormia no caos, os discípulos estavam desesperados porque eles não sabiam quem era Jesus. Eles não tinham a revelação verdadeira de quem era Jesus. E nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Nós precisamos ter a revelação de quem é Jesus. Jesus confiava tanto em Deus que ele dorme na tempestade. E Jesus, ele não repreende os discípulos especificamente por terem medo, mas ele repreende por eles não demonstrarem uma fé madura. E a falta dessa fé nos conduz ao medo. E o medo, meus amigos, por experiência própria, ele faz a gente paralisar. Ele faz a gente desesperar. Mas nós temos que encontrar esse lugar de total confiança nele. O medo, ele potencializa o que eu sei sobre mim sem Deus. E o medo, ele nos tira do foco. Eu quero que você abra comigo em Números 13. A gente vai ler do 1 ao 3. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Deus já tinha dado a terra. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Verso 27. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Meus irmãos, vocês conhecem a história. A gente não vai se aprofundar aqui na história do povo de Israel, mas você sabe que somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Isso nos ensina como o medo e a falta de confiança no que o Senhor já disse, a falta de confiança naquilo que o Senhor já entregou, pode nos impedir de alcançar os nossos objetivos, pode nos impedir de cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele faz nós criarmos rotas de fuga. E o medo, ele faz com que a gente desobedeça aquilo que Deus falou. A obediência tardia é desobediência. Não confiar naquilo que Deus mandou fazer. Nós podemos olhar para a vida de Jonas. Você não precisa abrir. Jonas 1, do 1 ao 3 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Ah, meus irmãos, nós precisamos entrar num lugar de confiança, onde a gente não fique perguntando: mas por que isso, Senhor? Por que aquilo? Mas a gente dá o passo, aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Nós não ficamos querendo respostas, querendo saber os porquês, mas a gente obedece a palavra que o Senhor nos deu. O medo não nos deixa sair da zona de conforto. Nós podemos olhar também para o povo de Israel com Moisés, quando eles saíram do Egito. Vocês também conhecem a história, vocês sabem, cara, eles viram o mar se abrir, monte fumegar, coluna de fogo, coluna de fumaça, comida caindo do céu, as vestes crescendo, e mesmo assim eles não confiaram naquilo que o Senhor tinha falado. Por outro lado, meus amigos, a fé significa confiança absoluta. E como eu disse, a falta de fé nos conduz ao medo.
Assim, a fé, ela não se trata de uma emoção ou de uma experiência no momento, mas é a confiança real e prática todos os dias no Senhor. E esse lugar é construído através de relacionamento com Deus, através do apreço à Bíblia, ao jejum, à oração, ao tempo no lugar secreto, às disciplinas espirituais. A galera da Living que está aqui, eu falo toda quarta-feira, gente, não tem uma mágica secreta, você raspa a lâmpada assim, e, agora eu sou íntimo de Deus. Não, é relacionamento, é o dia a dia, é o meditar dia e noite. John Piper diz, se a fé vem pela palavra de Deus, ela se vai também sem a palavra de Deus. Ou seja, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, como você quer confiar em Deus? Sabe, meus amigos, a gente tem que aprender a importância da vida no secreto, a vida devocional, o relacionamento com Ele. Nós precisamos conhecê-lo profundamente. Existe um lugar mais profundo de conhecimento dEle, e nós precisamos entrar nesse lugar. Nós somos sempre ensinados aqui, com os pastores, sobre, a vida cristã não é um culto de domingo a domingo, mas é o relacionamento com Ele todos os dias. É a vida em comunidade. Nós precisamos, meus amigos, ir mais profundo nessa caminhada. Nós precisamos conhecer mais a Jesus agora do que ontem. Nós precisamos andar também com pessoas que vão nos ajudar a encontrar esse lugar de confiança nele. Nós não conhecemos, nós não confiamos porque não conhecemos. Como a gente vai confiar em alguém que a gente não conhece? Não tem como. Você pode até confiar, mas você sempre fica com o pé atrás, né? E nós somos acostumados a falar assim, eu confio em Deus. Não, meu coração está em Deus, meus olhos estão em Deus. E aí quando a coisa aperta, a gente se desespera. A gente fica desesperado. Os que confiam nele são amigos dele. Os que confiam nele são transformados por ele. E a Bíblia nos dá muitos exemplos de homens e mulheres que tiveram nesse lugar de confiança. A missão dos espias que a gente leu, a punição do povo de Israel, mostra como a falta de confiança nele pode nos impedir de viver a vontade de Deus. A pastora Dani pregou semana passada sobre nós vivermos a vontade de Deus, sobre nós cumprirmos os propósitos dele. E quando fala em viver a vontade de Deus, eu penso sobre duas coisas: confiança e obediência. Confiar naquilo que Deus falou e confiar nos processos que você vai passar e obedecer aquilo que Ele mandar para fazer. É ser fiel à palavra que Deus nos dá. Nós podemos olhar alguns homens aqui que tiveram a sua confiança em Deus. Nós podemos olhar para a vida de José, os sonhos que ele teve. Você conhece a história, sabe que ele foi vendido a escravo. Seria muito seguro a gente entender que eu creio que não foi assim que José achou que seria a sua vida, a sua caminhada. Elias e os corvos nos mostra como Deus tem prazer em prover para nós. Nós vemos que diante da nossa obediência ao Senhor, independente das circunstâncias, por mais desfavoráveis que possam estar, se nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, Ele será o nosso sustento. Elias, ele primeiro precisou provar do sustento diário de Deus, para depois ser uma voz de esperança para a viúva. Tem um texto muito importante que chama muita atenção, que eu gosto muito, que é quando o rei Josafá, rei de Judá, foi cercado por Moabe e Amon. E eu quero que você abra ali em 2 Crônicas, é um texto mais longo que a gente vai ler, 2 Crônicas 20, do 1 ao 6. Segunda Crônicas 20, do 1 ao 6. Diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá.
Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazon Tamar, está em Eged. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor e na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, nas tuas mãos estão a força e o poder, ninguém pode se opor a ti. Verso 12: Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel e disse: escutem todos os homens que vivem em Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Os versos 20: de madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor seu Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com um cântico: deem graças ao Senhor, por seu amor é leal e dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra homens de Amon e de Moabe, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. O temor de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra. Quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Josafá, ele consulta o Senhor, ele proclama um jejum e ele busca o Senhor. Nos versos 6 e 7, ele ora, declarando a grandeza do Senhor, e lembra dos grandes feitos que o Senhor já tinha feito pelo povo. Ele lembra do Senhor. Nos versos 7, ele lembra do Senhor e da promessa do Senhor sobre o seu povo. No verso 9, ele fala que se algo acontecer de ruim, eles sabem para onde eles devem correr. E por último, ele reconhece a sua fraqueza e a fraqueza do povo. E reconhece que só o Senhor pode salvar eles. E é interessante que Deus fala assim para eles: vocês vão para a batalha. E eles, confiando na palavra do Senhor, eles vão para a batalha. Eu não sei você, mas aí eu fico me imaginando no lugar. Eu penso assim, cara, eu ia preferir que Deus livrasse sem eu ter que ir para a batalha. Era mais fácil Deus falar assim: não, o exército desistiu da batalha, não precisa ir, está tudo certo. Mas, meus amigos, Deus, Ele nos testa. Ele testa a nossa confiança, onde está o nosso coração. E aquele povo vai para a batalha e Deus dá o livramento a eles. Eu creio que Deus, Ele não quer somente nos livrar, mas Ele quer que a gente dê o passo também. Ele quer que a gente bote o pé na água. Ele quer testar a nossa confiança, para saber onde estão os nossos corações. Davi, meus amigos, a gente conhece a história também. Davi foi ungido rei de Israel. Davi foi aclamado herói por matar Golias. Liderou inúmeras batalhas. Foi braço direito de Saul. E ali, pelos ciúmes de Saul, ele passou 10 ou mais anos da sua vida fugindo de Saul, escondido em uma caverna, com um grupo de homens. Seria seguro dizer também que eu acho que não foi assim que Davi imaginou que seria a sua jornada de rei de Israel. Mas isso nos mostra como a confiança de Davi estava no Senhor. E nesses dias eu tenho meditado muito em Salmos.
do 39, 40 para frente. E conversando com a Paloma, eu falei, cara, algo chama muita atenção aqui, um princípio fundamental que o salmista cita em vários capítulos. Ele chora a Deus as suas angústias, ele fala tudo que ele está passando, mas sempre no final dos capítulos ele fala assim: mas a minha confiança, a minha esperança estão no Senhor. Esse é um princípio fundamental, nós depositarmos a nossa esperança em Deus, depositarmos a nossa confiança nele. Onde tem estado a nossa confiança? Em quem nós temos confiado? Mesmo diante de tantas incertezas do futuro ali, Davi, ele deposita sua esperança em Deus. Ele reconhece que depende totalmente do Senhor, expressando a sua angústia, os seus medos, os seus anseios, e buscando que Deus age em favor dele. Meus amigos, esses capítulos de Salmos, eles nos apontam para que nossa esperança esteja fincada no Senhor. Uma esperança que não é frustrada, uma esperança que não é desapontada, mas é uma firme esperança no Senhor. E o Salmos 40, ele começa dizendo que porque depositou sua esperança no Senhor, ele se inclinou, ouviu o seu clamor e colocou na sua boca uma nova canção, um cântico de louvor a Deus. Logo, quando entendemos onde a nossa esperança está afincada, o Senhor se torna ainda mais propício a nós. Extremamente são felizes aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. E o salmista, ele em angústia ali, ele traz à memória aquilo que Deus já tinha feito a eles, ele traz à memória aquilo que dava esperança, e ele entrega a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Que nesse dia os nossos olhos estejam voltados a Jesus, que a nossa confiança e a nossa esperança esteja sempre nele, por mais difíceis e terríveis que possam estar sendo nossos dias. Samuel Whitefield, no livro Você Escolherá o Deserto, ele diz assim: se você está disposto a ser completamente útil para Deus, você deve permitir que Ele quebre sua confiança em sua própria percepção sobre Ele, seus caminhos e sua palavra, porque Ele te ama. Deus te levará ao seu ponto de ruptura, o lugar onde você precisa escolher se confia na sua própria razão, entendimento, lógica, emoções e percepção, ou naquilo que Ele falou. O primeiro passo, meus amigos, é reconhecer os nossos medos. Coragem não é não sentir medo, mas é a capacidade de reconhecer os nossos medos e viver de forma corajosa nas nossas vidas. O medo, ele não pode nos paralisar, ele tem que nos impulsionar. E o segundo passo é nós termos uma intencionalidade em confiar em Jesus, exercendo a nossa fé. É sobre, como eu disse, colocar o pé na água, dar o primeiro passo. O Eros tem uma pregação que ele fala assim: cara, eu me sinto como se eu estivesse num precipício, eu tenho que me jogar, eu tenho que me lançar. E é sobre isso, meus amigos. É nós agirmos com confiança no Senhor. Salmo 56, do 3 ao 4 diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. É sobre nós voltarmos nossos olhos em Jesus e confiarmos totalmente nele. À medida que nós permanecemos nele, à medida que nós dedicamos tempo com ele, à medida que nós nos relacionamos com ele, nós nos tornamos cada vez mais parecido com ele. Quando nós temos tempo no lugar secreto, tudo em nós é transformado. O nosso caráter, as nossas emoções, nosso temperamento. Começamos a manifestar os frutos do Espírito, domínio próprio. E os nossos medos vão se calar. Ou eles até vêm, mas eles não vão ter poder mais para nos parar. E independente das circunstâncias que a gente se encontra hoje, nós podemos confiar em Deus e ter certeza que Ele estará cuidando de nós, ter certeza que Ele estará cumprindo os seus propósitos em nossas vidas. E como eu disse, essa confiança ela só é construída com um relacionamento pessoal com Deus, da leitura diária, da oração, do jejum e também de pessoas que nos ajudam a encontrar esse lugar. E Jesus hoje Ele nos convida a entrar nesse lugar de descanso que Ele oferece aos seus filhos. Um lugar
onde as preocupações, elas não vão mais estar no centro dos nossos corações, pois nós vamos deixar Ele fazer. Cristo nos convida hoje a nós reconhecermos a nossa existência desabrigada e converter as nossas preocupações em confiança nele. E eu entendo, meus amigos, que a imprevisibilidade é algo extremamente difícil para nós. Porque por isso que a gente procura tanta segurança, seja no nosso trabalho, seja em relacionamento, seja na nossa saúde, seja em dinheiro. A gente sempre procura um lugar mais confortável, uma segurança. Mas Deus nos chama, nós, para caminharmos um caminho completamente imprevisível, alimentando as nossas expectativas a cada novo passo. E trilhar esse caminho implica em uma única segurança, meus amigos, que é Ele, que é o que Ele falar. E sabe de uma coisa, nós não estaremos livres das tempestades, das dificuldades, mas nós passaremos por ela em plenitude de alegria, com os nossos olhos voltados a Ele. E eu entendo também que muitas das vezes a nossa vida é um mar agitado, existem turbulências, caos de todo tipo, dentro e fora. São muitas nossas necessidades, exigências, enfim. Contudo, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, é possível a gente encontrar um lugar de paz e recebermos autoridade para dominar a nossa alma agitada. Aqueles que vivem em comunhão com Jesus são munidos de poder para ordenar o paz ao caos. A vida de Jesus, meus amigos, ela revela ser possível nós dormirmos na tempestade, se a gente triunfar sobre o caos. Jesus, ele nos ensina como seu exemplo a importância de a gente não se desesperar em meio à tempestade, e sim enfrentá-las. Jesus, ele dorme na tempestade. E Jesus, em angústia e dor no Getsêmani, ele se entrega à vontade do Pai, confiando naquilo que o Pai tinha. Em angústia e dor, ele fala: Deus, que não seja a minha vontade feita, mas a sua. Confiando naquilo que Deus tinha como propósito. E nós temos na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres que depositaram sua confiança e sua esperança no Senhor. Homens e mulheres que confiaram na fidelidade e no poder de Deus. Mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a lutas, homens e mulheres que mantiveram a sua esperança no Senhor. O Bob Sword tem uma frase que fala assim: quando vemos o que Deus vê, podemos louvá-lo em qualquer circunstância. Onde estão os nossos olhos? Nós temos visto aquilo que o Senhor vê? Alguns aqui conhecem minha história, mas em 2021 eu fiquei um tempo sem ir para a igreja, porque eu falei para Deus: Deus, eu não quero mais estar nesse lugar. Eu te amo, mas eu não quero mais estar nesse lugar. E ali em abril, Deus falou comigo: Samuel, você precisa voltar a congregar e você precisa ter relacionamento com as pessoas. E aí eu e a Paloma começamos a ir a algumas igrejas. E eu falava: Deus, eu não quero, não dá. Eu fico reclamando de tudo, eu sou ruim, sou eu o problema. E em julho a gente entrou aqui na Cornerstone. Eu olhei para a Paloma e falei: cara, é aqui. E eu falava para Jesus assim: Jesus, que saudade que eu estava de sentir isso que eu estou sentindo agora. E até eu brinco que, cara, eu não estava querendo saber de igreja. E no domingo, depois do culto, eu já mandei mensagem: tem culto amanhã, tem culto terça, tem culto quarta. Porque, cara, eu queria estar aqui de novo. E aí a gente veio numa Livingston que tinha aqui na igreja ainda no começo. E 3 dias depois eu passei mal e peguei Covid. Uma semana depois eu estava no hospital, saturando, 80, 65. E fui para o quarto. No outro dia me mandaram, o médico veio. Ele falou: Samuel, a gente vai ter que mandar você para a UTI. E naquele momento
eu me desesperei completamente, eu tive que avisar a família que eu estava indo para a UTI. Depois, um pouquinho mais tarde, o médico falou: Samuel, não, a gente tentou fazer um monte de coisa, um monte de intervenção, só que a gente vai ter que te entubar. E naquele momento eu falei assim: Deus, a minha vida está nas suas mãos, eu não sei o que fazer, não tem para onde eu correr, mas eu entrego a minha vida a Ti, me ajuda a sair desse lugar. Aí o médico falava assim: não, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Mas você sabia que quem entubava normalmente não voltava. E meus amigos, eu fui entubado, eu passei 8 dias numa máquina chamada ECMO, que ela faz o trabalho do pulmão. Eu peguei 2 pneumonias por bactéria, meu rim parou de funcionar, voltou a funcionar. 45 dias depois eu acordei e 53 dias depois eu saí do hospital. Eu tive muitas experiências com Deus ali em coma. Eu fiquei uns 30 dias desacordado, entubado, né? Mas naquele momento na UTI, meus amigos, enquanto eu orava, eu tive uma visão, uma percepção, onde eu saía de cadeira de roda, com aquela plaquinha: eu venci o Covid, todo mundo já viu isso, o pessoal saía assim. E aí Deus falou comigo em Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. 45 dias depois, a palavra do Senhor também veio a mim em Salmo 116. Eu não vou ler o capítulo todo, mas Deus falou comigo em Salmo 116, que diz: eu amo o Senhor, pois Ele ouviu o meu clamor da minha súplica, inclinou o seu ouvido para mim, e eu invocarei enquanto viver. E meus amigos, 53 dias depois eu saí daquele hospital sem sequela nenhuma, andando. E Deus, Ele não disse que a gente não passará pelo vale da sombra da morte, mas se a gente passar, Ele estará lá conosco. Nós precisamos ter a confiança que Deus tem o controle de tudo. As circunstâncias não podem ditar os desfechos das nossas vidas. É por isso que Paulo diz que a perseverança nas tribulações gera aprovação, pois a perseverança nutre a confiança e a esperança de que Deus sempre nos socorre em nossas necessidades. A capacidade de continuar confiando em Deus quando tudo vai mal. Perseverar gera em nós um caráter aprovado diante de Deus, pois nós amadurecemos enquanto nós confiamos. Isso eu também sempre sonhei fazer. Mas amigos, hoje eu quero falar para vocês assim, hoje você está vendo 2 milagres aqui. O primeiro é um Samuel vivo, que foi curado naquela UTI, e outro é um Samuel aqui em cima do altar pregando. Eu sempre fugi desse lugar. Eu sempre fugi desse lugar por medo. Por isso eu falo para vocês a importância de a gente ter uma vida de relacionamento com Deus, onde Deus vai te moer, Deus vai te usar, Deus vai te mudar. Mas também a importância de nós vivermos em comunidade. O ter vida na vida, o discipulado. Nós precisamos caminhar com pessoas que não vão deixar a gente fugir daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos andar com pessoas que vão nos ajudar a ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de pais que colocam a gente no fogo. Por isso que eu amo esses pastores, Cíntia e Diego, porque viram em nós algo que nem a gente via. E não deixaram a gente fugir desse lugar, não deixaram a gente criar rotas de fuga. Mas sim, colocaram a gente no fogo e ensinaram a gente a olhar para Jesus e confiar nele e depositar a nossa confiança nele. Eu não sei, meus amigos, aquilo que você tem passado, aquilo que tem tirado você desse lugar de confiança em Deus. Seja qualquer circunstância que você está passando hoje, a diferença é a decisão de confiar nele. Pode ser alguma decisão que você tem que tomar, pode ser algo que Deus tem falado para você entregar, pode ser alguma enfermidade, eu não sei. Mas confie nele, entregue a sua esperança nele. Eu queria te convidar a dar um passo de fé nessa noite e entregar tudo para Jesus. Seus anseios,
seus medos, suas dúvidas. Você que tem confiado em suas próprias forças, tudo na base do seu esforço, eu queria te convidar a entregar a sua confiança nele, a se entregar completamente para ele, a ter uma vida de relacionamento, de intimidade com ele. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Vamos lá, meus amigos, existe um caminho a ser percorrido. Nós estamos aqui para te ajudar, para orar por você, mas que seus olhos estejam sempre fixos no Senhor. Confiar no Senhor, a expectativa paciente de que Deus cumprirá as suas promessas, que Deus vai cuidar de você e que Deus vai fortalecer o seu coração. Jesus, obrigado por tua palavra. Jesus, queremos conhecer o Senhor no lugar mais profundo, Jesus. Nós queremos ter a revelação verdadeira de quem tu és. Revela-se a nós, Jesus. Nos perdoa por vivermos uma vida de total independência do Senhor. Nos perdoa, Jesus, por não colocarmos, não depositarmos a nossa confiança e a nossa esperança em Ti. Jesus, nos dê uma mente que entenda sobre o Senhor. Nos dê olhos que veem sobre aquilo que o Senhor está fazendo. E nos dê ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o Senhor está mandando nós fazermos. Jesus, nos perdoa, Pai, por buscarmos segurança em todas as outras fontes. Por buscarmos segurança, seja em relacionamentos, seja em nosso trabalho, nos nossos esforços. Jesus, nessa noite queremos entregar a nossa confiança e a nossa esperança em Ti. Os nossos olhos estão no Senhor. Jesus, obrigado, nós Te amamos, Jesus. Que essa palavra possa ferir o nosso coração, e que a nossa esperança e confiança possam estar fincadas no Senhor. Fere o nosso coração, Senhor, com essa palavra. Fere os nossos pensamentos com essa palavra, Senhor. Nos dê um coração quebrantado, um coração humilde, e nos dê uma renovação da nossa mente, Pai. Tire toda a atrofia da nossa mente, e que possamos sempre estar com os olhos fixos no Senhor.